Olá pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, vamos falar hoje sobre antivirais. Bom, nós temos vírus que infectam diferentes partes, do nosso organismo. Temos vírus que causam encefalite, resfriado comum, infecções nos olhos, pneumonia, é o caso da síndrome aguda respiratória, doenças cardiovasculares, hepatites, doenças na pele, doença sexualmente transmitível, doenças gastrointestinais, entre outras enfermidades. Então é muito interessante desenvolver então drogas antivirais que possam combater todo esse tipo de enfermidades que podem acometer o ser humano. Bom, o objetivo da aula é definir e demonstrar as características dos antivirais, apresentar o mecanismo de ação dos antivirais mais utilizados e falar sobre a dificuldade de desenvolver antivirais. Bom, o antiviral ideal, ele deve interromper então a replicação do vírus sem afetar de maneira significativa o metabolismo das células do hospedeiro. Então esse é o primeiro passo para desenvolver um antiviral. Então a chave é a seletividade. A droga deve agir sobre vírus e não nas células humanas, nas células do hospedeiro. Então essa é a primeira característica do antiviral. Além disso, ele deve ser capaz de penetrar nas células infectadas, interferir com a síntese ou a regulação de ácidos nucleicos virais, interferir com a habilidade do vírus, dos vírus de se ligarem à célula e estimular a resposta imune do hospedeiro. Devem agir sinergicamente com o sistema imune para eliminar ou suprimir a atividade viral. Então, eles vão agir em diferentes fases do processo de replicação viral. Então, seja impedindo a entrada, impedindo a replicação, a entrada no núcleo, a saída, a montagem do vírus. Então, por isso que é importante a gente conhecer os processos de replicação viral. Muitos antivirais eles são prodrogas. O que significa isso? Que eles devem ser fosforilados por enzimas virais ou celulares para se tornar ativo. Então ele está inativo e então ele vai se tornar ativo depois que ele está presente no organismo. Então o exemplo aqui, o aciclovir, ele é uma prodroga, então ele vai ser ativado pela enzima celular GMP quinase e vai tornar então uma droga ativa para agir no seu alvo que a gente vai seguir. Bom, quais são os problemas dos antivirais? Eles inibem a replicação, mas a remoção da droga, após a remoção da droga, o vírus volta a se replicar. Então esse é o primeiro passo, você tem que manter uma concentração da droga muito alta, e isso às vezes não é fácil você conseguir. Outros problemas, toxicidade, metabolismo muito rápido, rápida excreção e baixa absorção. Bom, o local a gente já falou, então eles vão agir ou impedindo a entrada do vírus, ou processo de desnudamento, aqui difusão, desnudamento, ou a replicação, ou a integração, ou a montagem, ou replicação do genoma, ou a saída do vírus. Então, alguns exemplos de drogas, a metizazona, desenvolvida em 1960 contra a varíola, a amantadina, contra a influenza, ou a ciclovir, infecção primária genital por herpes vírus humano tipo 1 e 2, o interferon A usado na hepatite, a ribavarina, outras, o famoso AZT contra o HIV, muitas drogas contra o HIV, contra a influenza também, dada a importância, então vejam que aqui também contra o sarcoma de Kaposi, que é causado por um herpes vírus, mas muitas drogas, também outras drogas aqui contra o vírus da hepatite B, e a lista, ela se concentra basicamente em drogas
anti-HIV, né? Dada essa característica do vírus de fazer, então, essa infecção persistente, né? Uma vez que o retrovírus, então, ele infecta o hospedeiro, o seu genoma é inserido no genoma do hospedeiro e fica muito difícil de você, né, eliminar o vírus. Bom, então, esses antivirais, eles vão, né, agir, né, impedindo que o vírus sofra desnudamento, como é o caso da amantadina e remantadina, ou interferindo na síntese, né, do ácido nucleico viral. Isso ele pode ser um análogo de um nucleosídeo, ou ele pode se ligar a polimerase ou a transcriptase reversa. Ele pode agir no processo de montagem, né, como inibidores de protease, inibidores de neuraminidase, ou na saída do vírus. E por que é tão importante, né, a gente ter uma droga, né, que haja, então, interferindo no processo de replicação viral? Porque o vírus, ele é um parasita intracelular, né? Então, quando uma célula é infectada, a célula naturalmente ela vai sinalizar que ela está infectada e esse processo de infecção vai ocasionar a produção de interferon. Interferon é uma droga que a gente tem no organismo, uma droga basicamente com atividade antiviral, né? Então, uma célula infectada ela vai estimular a produção de interferon. Tanto é que muitos vírus eles desenvolveram os mecanismos para tentar minimizar essa produção de interferon, né? Já uma infecção bacteriana ela vai estimular a produção de citocinas e ativar outras células do sistema imune, né? Então, a droga antiviral ela deve, né, agir, né, e ter um efeito que auxilie ou estimule, né, a produção de interferon para que sua ação seja mais efetiva. Bom, os antivirais eles não eliminam vírus, né, que estejam replicando ou estejam latentes. Então a efetividade do sistema imune é essencial para se livrar da infecção viral. Aí é importante o interferon. E o que são os interferon? Então, na verdade, são proteínas naturais produzidas pelas células do sistema imune na resposta a vírus, bactérias, parasitas e células tumorais. A ação antiviral que modula, então, a resposta imune, e nós temos três classes, alfa, beta e gama. O alfa e beta eles são produzidos por todas as células em resposta à infecção viral. O gama é produzido somente por linfócitos T e células natural killer em resposta a citocinas. A alfa e beta são mais efetivos que o gama na atividade antiviral. Mecanismos de ação do interferon. Então, ele induz a proteína quinase, que inibe a síntese proteica, induz a oligoadenilato sintetase, que comanda para a degradação do RNA viral, induz a fosfodiesterase, que inibe, né, o RNA transportador, inibindo então a transdução. Então, aqui mostrando, né, a ação do interferon. Então, ele se liga à célula e vai ser ativado, né, ativado por essa cascata de proteínas STATs, né, começa com JAK1 aqui, as proteínas STATs, até interferir no processo, né, de ativação de genes lá no núcleo, que vai estimular a produção de mais interferon para que a célula consiga, então, eliminar, né, o vírus. Bom, como é que é a farmacocinética, né, do interferon? A biodisponibilidade oral é muito baixa, menos que 1%. Então, é uma droga que tem que ser administrada, né, subcutânea ou intravenosa, né? Ela é distribuída em todos os tecidos, exceto no sistema nervoso central e olhos, né? E a meia-vida é bastante curta, de 1 a 4 anos. Ela tem um efeito colateral bastante grande, né? Porque como ela ativa o sistema imune, então ela vai causar um desconforto, ela vai causar febre, dor de cabeça, prurido, supressão da medula óssea para casos, né, de uso prolongado, neuro e cardiotoxicidade, perda de fertilidade. Então vejam que os efeitos colaterais são bastante, né? Alguns usos, então, para o tratamento da hepatite B e C, para infecções contra o citomegalovírus e contra o sarcoma de Kaposi em pacientes HIV positivo. O interferon pegilado, ele é uma droga, né, no qual você pega a molécula de interferon e modifica pela adição de uma molécula de PEG, né, que é o polietileno glicol, e com isso você aumenta, então, a meia-vida da droga no organismo.
Então, o interferon pegilado ele é usado junto com a ribavirina no tratamento contra o vírus da hepatite C. A ribavirina ela é um análogo de um nucleosídeo sintético. O tratamento ele é de 6 a 12 meses, dependendo do genótipo viral. E também causa muitos efeitos colaterais, cefaleia, febre, dores musculares, cansaço, perda de apetite, etc. Bom, mas nós temos um novo tratamento contra o vírus da hepatite C que inclui também o inibidor de protease, que é o boceprevir ou telaprevir. A chance de cura aumenta para 70%, mas é limitada ao genótipo 1. E também causa, né, mais efeitos colaterais. E nós temos uma nova droga, né, para o tratamento, né, já disponível no SUS, né, contra HIV, que é o sofosbuvir e simiprevir, que são drogas que inibem então a RNA viral, né, a RNA polimerase viral, né, na região, especificamente na região NS5B, né, do genoma. Ela tem menor efeito colateral, associada junto com o interferon e ribavirina, a chance de cura aumenta 90% e principalmente o tempo do tratamento diminui para 12 semanas. Né? Então, ao invés de 6 a 12 meses, né, você diminui esse tempo para 4 meses de tratamento. Então, é economia também para o SUS, né, e ela inibe então a proteína NS5B, né, que é a RNA polimerase. Então, ela tem uma atividade bastante específica que é um dos objetivos, então, né, do antiviral. E por isso que a gente precisa, né, pessoal, estudar e entender os processos de replicação viral para poder interferir de maneira específica. Aqui um pouco sobre a imunidade inata, né? Então, quando um vírus ele penetra na célula, ele ativa uma cascata, né, de sinalizadores químicos, né, de citocinas e mediadores químicos internos que vão ativar então essa produção de interferon. Obviamente que o vírus, né, nesse processo de replicação, ele desenvolveu mecanismos para minimizar essa produção de interferon. Bom, outra droga antiviral são os análogos de nucleosídeos, né? Então, muitas drogas antivirais são nucleosídeos sintéticos que interferem de alguma maneira com a síntese DNA ou RNA. Ribavirina, ciclovir, né? A lista é bastante grande. O AZT também é um análogo de nucleosídeo. Então, são moléculas que têm uma estrutura semelhante, né, aos nucleosídeos, com modificações, e quando elas são incorporadas, então, durante o processo de replicação viral, né, no genoma viral, elas inibem, então, né, elas são nucleosídeos não funcionais, elas vão inibir o processo de replicação, não vai dar origem a uma proteína funcional, né, então o vírus, ele vai, né, ele não consegue se replicar na presença desses antivirais nucleosídeos, obviamente que você precisa manter, né, um nível elevado dessa droga para que ela age. Então, o mais famoso é o acidovir, né? Ele é amplamente utilizado para herpes vírus, né? Você pode ir na farmácia e comprar ele em comprimido, na forma de pomada, né? É um nucleosídeo análogo da purina, que diminui a replicação viral nas células infectadas, né? Ele é sintético e, comparado então, ao nucleosídeo normal, ele falta então o H na estrutura 3' Com isso, uma vez que ele é adicionado, não consegue ocorrer mais adição de novos nucleosídeos e você interrompe então a replicação. É uma droga que ela é uma prodroga, ela precisa ser ativa, né? A gente já falou, né? Para se tornar uma droga ativa, né? E ela vai ser incorporada então durante o processo, né? Na replicação do genoma, e com isso ela vai inibir então a DNA polimerase. Ela é efetiva contra o herpes vírus humano tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 e é menos efetiva contra o citomegalovírus. A farmacocinética, ela também apresenta uma baixa absorção oral de 15 a 20%, ela é excretada na urina, uma meia-vida curta de 2 a 3 horas e algumas, né, variantes, né, algumas melhorias, como o valiciclovir e vanciclovir, são drogas que foram modificadas para ter uma melhor absorção oral de 50 a 60%. Existem resistências, como mutações na timitina quinase, na DNA polimerase viral, que tornam então vírus resistentes ao ciclovir, e essa droga também apresenta efeitos colaterais como náusea, diarreia e cabeça.
Bom, outros antivirais são os inibidores enzimáticos. São aqueles que interferem com os processos de replicação viral, mas não são análogos de nucleosídeo. Podem inativar as enzimas virais por ligarem-se diretamente a elas ou por serem inibidores de protease. E aí nós temos, né, vários exemplos aqui. Também temos nucleosídeo inibidores da transcriptase reversa, né, são drogas utilizadas contra retrovírus. Né? O uso prolonga e melhora a qualidade de vida dos pacientes HIV positivo, mas ela não cura a infecção. Né? Então, um exemplo AZT, né? E várias outras drogas aqui no tratamento contra HIV. Então, o AZT, né, é a estrutura da molécula, então ele age inibindo diretamente a transcriptase reversa quando ele é, então, né, adicionado lá, né, durante o processo de replicação do genoma viral. Ele inibe, então, a transcriptase reversa, previne a infecção de novas células pelo HIV. Há também resistência, mutação pontual que altera, né, a transcriptase reversa. A biodisponibilidade dele é de 60% a 80% e a meia-vida é bastante curta, 1 hora extracelular e 3 horas intracelular. Efeitos colaterais também causam anemia, náusea, vômito, dor abdominal. Ele interage com o paracetamol, que inibe o metabolismo de AZT, então você não deve tomar o AZT junto com o paracetamol. Ele é usado, então, no tratamento contra HIV em combinação com o lamivudine e NV. Bom, então o Duovir, por exemplo, é um composto contendo, então, 3 antivirais, né, no tratamento contra o HIV. Não nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa, né, é o nevirapine, por exemplo, eles inibem diretamente a transcriptase reversa sem a fosforilação intracelular, se liga próximo ao sítio catalítico e causa desnaturação. É mais potente que o AZT contra HIV, mas não contra o HIV-2. A cinética é a administração oral, meia-vida de 20 minutos no plasma, pode prevenir a transmissão do HIV, da mãe para o feto, se administrado em ambos. Efeito colateral, febre, dor de cabeça, letargia e hepatite. E temos ainda os inibidores das proteases. Né? Se ligam então à poliproteína e impede a clivagem em proteínas funcionais, administrado oralmente, uma meia-vida de 12 dias. Bom, no tratamento contra HIV, nós temos que usar drogas com diferentes, né, alvos devido a essa questão, né, da resistência viral a essas drogas. Então, os objetivos dessa terapia combinada é alcançar a eficiência máxima, a eficácia máxima, minimizar a toxicidade pela redução da dosagem individual da droga e diminuir as chances de desenvolvimento da resistência. Então, geralmente, a combinação usual usa um inibidor de protease e 2 inibidores da transcriptase reversa. Então, você pode ir variando, trocando os princípios ativos para evitar, então, né, a resistência no longo prazo. Né? E há uma tendência, na verdade, desses medicamentos eles serem formulados juntos, né, para que o paciente ele precise tomar, né, menos comprimidos, né, ao longo do dia. O futuro é que esse tratamento, né, antirretroviral é que ele possa ser ministrado através de somente uma cápsula. Né? A gente está caminhando nesse. Então, o HAART é a High Active Antiretroviral Therapy, né, a terapia antirretroviral agressiva, né, com o objetivo de suprimir a carga viral no plasma, onde você vai combinar várias drogas e vai alterar esses princípios ativos no momento que você detecta a presença de resistência. Né? Você pode combinar inicialmente 2 drogas e até 3 drogas, né, durante o tratamento. Nós temos também drogas anti-influenza, como o Tamiflu, né? Na pandemia de 2009, né, uma caixa de Tamiflu custava mais de R$1.000. Né? Ele é um inibidor da neuraminidase, né, que bloqueia então a liberação de partículas virais. E temos também inibidores dos canais de íon M2, né, que é a amantadina e a rimantadina. Nós temos amostras de influenza A, B e H1N1 que já são resistentes aos inibidores dos canais de íon. Né?
Então, esses canais de íon M2 são proteínas que estão aqui e elas têm uma ação importante no processo de desnudamento, que através desses canais de íons aqui, os íons H+ entram, muda o pH e o vírus consegue sofrer então esse processo de desnudamento. Se você inibe então a proteína M2, o vírus não consegue fazer o desnudamento, consequentemente não consegue replicar. Então a amantadina inibe o desnudamento viral, somente eficaz contra a influenza A, age especificamente sobre a proteína M2, que é a proteína de matriz, e nós temos também o Tamiflu, que age contra a influenza A, B e o influenza A. O Tamiflu é inibidor da neuraminidase, ele diminui a duração dos sintomas em cerca de 24 horas e a chance de hospitalização em 30% e causa efeito colateral de náusea. O Sanamivir, que é o Relenza, ele também é um inibidor da neuraminidase, por inalação oral, diminui a duração dos sintomas em cerca de 24 horas. E temos outros antivirais, como um polímero, MPEG, que age cobrindo as células, os receptores, não permitindo a absorção viral. Ele tem um amplo espectro contra vírus respiratório, efeito colateral nulo, lançado em 2011. Então a ideia é que você, ele vem na forma de um spray, quando você, você espirra então na mucosa nasal, ele vai cobrir então sua mucosa respiratória, impedindo que o vírus possa acessar os receptores celulares. Então pode ser durante a pandemia. Essa é a ideia desse polímero MPEG. Então ele vai impedir o processo de adsorção viral. A gente já falou em aulas anteriores que esse é o processo mais importante, porque se o vírus não consegue se ligar, ele não consegue replicar na célula hospedeira. Então aqui mostrando detalhes de como funciona esse polímero. Nós temos também máscaras antivirais bastante vendidas agora, agora na pandemia, na verdade, pessoal, toda máscara tem um efeito antiviral, algumas vêm com alguns compostos, mas isso aqui é para vender mais máscaras, na verdade. Bom, mas por que é tão difícil criar drogas antivirais? Porque, primeiro, que os vírus utilizam a maquinaria celular para a replicação, ele é um parasita intracelular. Então, é difícil você interferir na replicação do vírus sem interferir na célula, Consequentemente, é difícil você desenvolver uma droga que tenha poucos efeitos colaterais. Outro problema, os vírus se replicam muito rapidamente aos milhares ou milhões por células. Então você precisa frear a replicação viral de uma maneira bastante intensa. Eles infectam novas células, novos hospedeiros, o que dificulta o seu controle. Fazem infecções persistentes, com uma latência, ou se integram no genoma do hospedeiro, dificultando então o seu tratamento. Então, por exemplo, o herpes vírus, depois que ele infecta a mucosa nasal, oral, ele migra através dos axônios que inervam essa região e estabelece latência no gânglio trigêmeo. Lá ele fica protegido do sistema imune. De tempos em tempos, ele é reativado, faz o caminho inverso e é reexcretado, infectando então novos hospedeiros. Muitas drogas são muitos vírus, eles são provírus, que é o caso do HIV, uma vez que ele entra, no organismo, ele replica sua molécula RNA no cDNA proviral e esse cDNA proviral ele é incorporado no genoma do hospedeiro na forma de provírus. Isso dificulta então a sua remoção. Possui mais de um hospedeiro, como é o caso do influenza, eu já falei que as aves são os principais reservatórios, então é muito difícil de você eliminar esse vírus. Possuem reservatórios, como é o caso do vírus da dengue, então o mosquito fica lá nos ovos dos mosquitos, sofrem mutações, as variações antigênicas no caso do vírus influenza, ou as variantes virais, agora no caso do coronavírus, possuem vários tipos. Falta de conhecimento de detalhes do método de replicação, que é o caso do papilomavírus humano, então como você não consegue replicar o vírus in vitro, você acaba não sabendo questões básicas sobre o processo de replicação viral. Se você não tem esse conhecimento, dificulta o desenvolvimento de drogas antivirais. Vírus sem contato prévio, que é o caso do ebola, também com um índice de mortalidade muito alto, então isso fica difícil desenvolver drogas. Resistência viral,
E não existe um padrão de replicação do vírus, né? Cada família viral, né? Cada vírus se replica de uma maneira, usam conjuntos de enzimas, então não existe, né, um padrão de replicação que você possa desenvolver uma droga que vai ser eficiente contra todos os vírus. Não existe isso, né? Um exemplo, por exemplo, né, para a influenza, a maioria das drogas antivirais, elas agem, né, durante o processo são análogos de nucleosídeo, que não tem função nenhuma contra o coronavírus. Então, todos esses 40 anos de conhecimento, desenvolvimento de drogas antivirais contra o HIV, né, não serviram para nada em relação ao coronavírus. Bom, como mensagens principais, nós vimos que o antiviral ideal deve interromper a replicação do vírus sem afetar o metabolismo da célula do hospedeiro. Muitos antivirais são drogas, devem ser fosforilados por enzimas virais ou celulares para se tornarem ativos. Entender o mecanismo de replicação, né, da replicação viral, é a fonte para descobertas de novas drogas virais. Seguem questões de leitura da minha 6. Gostaria de agradecer a atenção e até a próxima aula.